boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Nós vamos, então, hoje falar sobre o capítulo 10, a 9ª lei, a lei da liberdade, no seu item liberdade de pensamento e liberdade de consciência. Então, antes de ler as questões, eu queria que a gente conversasse um pouco a respeito do que é o pensamento e do que é a consciência. Porque no livro dos Espíritos, notadamente a consciência, ela tem um sentido um pouco diferente daquele que nós damos diariamente, né, na nossa fala diária. Eu, então, queria me reportar à questão 621, que é a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos amigos espirituais é na consciência. A lei de Deus, então, está escrita na consciência. E, numa observação de rodapé, é dito o seguinte: Descartes, na terceira de suas meditações metafísicas, declara que a ideia de Deus está impressa no homem, como a marca do obreiro na sua ópera. Então, esse conceito de que a ideia de Deus está impressa no homem, ela vai ao encontro, né? Ao encontro, e não de encontro, ela vai ao encontro
dos conceitos de Joana de Ângelis apresentados na sua série psicológica. Porque Joana de Ângelis vai falar de um conceito da psicologia junguiana, assim popularmente chamada, psicologia analítica, que é a do arquétipo. Ou seja, são predisposições, é um conceito bem sofisticado, que eu não vou aqui entrar em detalhes, mas seria que vai em direção a essa nota de rodapé. São predisposições que nós temos, função das nossas vivências ao longo de todo sempre, e o homem já tem dentro de si uma predisposição à questão de ter uma mãe, ter um pai, né, a religiosidade, né, as questões, por exemplo, de família, irmão, e todas essas vivências e experiências que nós temos da morte. Então, são chamados arquétipos, são predisposições. E nessa nota de rodapé, em questão do Descartes, ele vai falar numa impressão da consciência no ser humano, no homem. Então, aonde estariam as leis divinas? Na consciência. Então, a consciência seria uma predisposição, seria algo que já vem inato no homem, né? Então, a consciência teria esse sentido. Se nós, assim, percebermos, nós vamos entender que tem também todo sentido a expressão, o desenvolvimento da consciência, a ampliação da consciência. Então, nós, ao ampliarmos a nossa consciência, já tendo impresso em nós esses conceitos das leis de Deus, né, nós vamos ampliar a nossa capacidade de observar as coisas. Nós vamos ampliar a nossa capacidade de julgamento de tudo que está a nosso redor. E nós, então, teremos essa expansão da consciência totalmente associada à nossa evolução como seres humanos. Ora, o que é o pensamento, né? Então, o pensamento, que nós sabemos que se trata de uma energia, e uma energia poderosa, porque nós podemos lançar essa energia para o outro, por exemplo, através de pensamentos, palavras e obras, né? O pensamento, ele está diretamente relacionado com a consciência. Quanto mais eu tiver ampliada a minha consciência no sentido positivo dela, melhores serão os meus pensamentos. Obviamente que nessa questão do pensamento há ampliações a serem colocadas. Por exemplo, os chamados pensamentos intrusivos, né? Os indianos dizem que a mente é como se fosse um macaquinho bêbado numa loja de louça, então, e mordido por um escorpião. Então, é uma coisa, nós não conseguimos controlar a nossa mente. Os pensamentos chegam até nós. Os próprios indianos, falando sobre pensamento, e eu quero colocar esse aspecto do intrusivo, os próprios indianos falando sobre os pensamentos intrusivos, né? Eu assisti uma vez uma palestra de um guru que veio aqui no Rio de Janeiro, ele dizia que nós não devemos lutar contra os pensamentos intrusivos. Aqueles que são pensamentos negativos, que chegam a nós devemos deixar que eles apareçam, que eles surjam, não luteis contra o maligno. Deixe que ele surja e, a partir daí, através do bom senso, da lógica e da ampliação que a sua consciência tem, você vai lá e estoura aquela bolha daquele pensamento. O deixa para lá, não quero saber, que são reações do ego, né? São defesas do ego. Eu não quero saber, não vou pensar nisso. É muito difícil. Se eu disser para vocês assim, olha, não pensem no urso branco, a primeira coisa que vocês farão será localizar um urso branco. Não é? Não pensem no urso branco, já vou pensar no urso branco, para depois tentar tirá-lo. Então, não luteis contra o maligno. Ele chega e você traz esse pensamento à luz da sua consciência e do bom senso. Isso é que Joana vai chamar de dialogar com a sombra.
dialogar com a sombra, dialogar com aquilo que aparece em nós. Então, quanto mais que aparece em nós, que nós não queremos aquilo. Né? São coisas que vão acontecer, que fazem parte de nós e que vão sendo colocadas cada vez mais à luz, quanto maior for a ampliação da nossa consciência. Então, o nosso pensamento ele vai passear por caminhos correlacionados com a nossa consciência. Se eu não tiver, e aí é que vem uma fala, entendeu? No outro sentido da nossa consciência. Eu posso ter consciência de tudo e praticar atos equivocados. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Né? Então, essa ampliação da consciência, essa evolução da consciência, no sentido de nós, cada vez mais, estarmos sintonizados com aquilo que já vem impresso, que são as leis divinas. Né? Então, o sujeito, ele voltou à consciência, ele teve um problema, desmaiou. O que é voltar à consciência? É ter ciência do mundo que o cerca. A nossa realidade, ela é diferente, a minha realidade é diferente da Norma, que é diferente da Beth, que é diferente da Ângela. Né? Por quê? Uma coisa é o real. Se vocês abrirem a janela agora das suas casas, vocês poderão dizer que é um fim de tarde, né? Quente, com a temperatura tal, está ventando, não está ventando. Isso é real. O que é a realidade? Aí eu abro a janela e digo assim, está uma tarde linda, estou reunido entre amigos. Se eu tivesse brigado com a minha namorada, a minha realidade seria o seguinte, nossa, essa tarde está horrível, sabe? Estou com a tristeza enorme. Então, a minha realidade é como eu vejo as coisas no entorno e como eu pinto essas coisas com os meus sentimentos e minhas emoções, aquelas que eu trago. Então, eu tenho consciência de tudo que me cerca, mas isso não quer dizer que eu vá fazer a coisa adequada. Eu, além de ter consciência de tudo que me cerca, eu preciso que essa minha consciência esteja ampliada para a luz, para que eu possa fazer as coisas de acordo com o quê? Aquilo que está impresso em mim, como lá no pensamento de Descartes, que vai ao encontro do que dizem os nossos amigos espirituais. Então, o pensamento ele está correlacionado. Se eu tenho um pensamento voltado para o mal, estou pensando, eu tenho um pensamento muito sofisticado para cometer um crime, por exemplo. Né? Por quê? Por esse pensamento, ele é elaborado e tudo mais, se eu vou cometer um crime e eu estou consciente, é que a minha consciência precisa ainda de um processo evolutivo muito grande, porque lá nessa questão de consciência, entre aspas, há muita coisa obscura. Está claro isso, Beth, Norma? Está tudo certinho? Então, esses são os princípios da liberdade de consciência, do pensamento e da consciência. É disso que se trata. E, a partir daí, as questões. Tá bom? Questão 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Resposta. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Muito bem. Eu posso pensar o que eu quiser, e essa manifestação de pensamento é minha. Eu não pode ser aniquilado em linhas óbvias, eu não posso impedir o meu pensamento. Ninguém pode impedir o meu pensamento. Ele pode ser impedido da manifestação, por escrito, por fala, de uma outra maneira, em que eu venha a expor o meu pensamento, mas ele é meu. E esse meu pensamento ele é tão mais evoluído quanto for evoluída a minha conscientização do mundo que me cerca. Eu vou ter excelentes pensamentos e excelentes ideias a respeito do planeta se eu tiver evoluído na minha conscientização sobre a ecologia.
Se eu tiver evoluído a minha conscientização sobre o ser humano ser igual, os meus pensamentos não serão voltados para o preconceito. Tá certo? Agora, eu posso estar num lugar em que esse meu pensamento seja proibido de aparecer numa manifestação, mas isso não me faz mudar o meu pensamento. Eu posso não manifestá-lo, é isso que eles estão dizendo. Então, eu posso pensar o que quiser, porque o meu pensamento vai aonde eu quiser. Tá certo? Questão 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve, segundo a sua justiça. Bom, aí tem dois aspectos. Primeiro, não julgueis para não ser julgados, né? Porque eu também posso ter um pensamento diferente do seu. E dentro do processo evolutivo do pensamento está o direito da manifestação do outro no seu pensamento, né? Claro, o sujeito vem, faz a sua manifestação a respeito de alguma coisa. É óbvio que existem certos aspectos de lei, que não vamos aqui entrar, em que a manifestação do pensamento do sujeito, a liberdade de manifestação do pensamento, ela precisa estar de acordo com o bom senso da sociedade. Eu não posso ter um pensamento propondo que matem-se todos os negros no Brasil, sendo eu racista, sendo eu nazista. Eu não posso ser permitido por lei que isso seja difundido. É outra coisa. Agora, eu não posso impedir que um sujeito nazista, nazi-fascista, pense uma coisa dessa ordem. Impedi-lo de falar, de pensar, não tem como. E quando é que ele vai sair desse estado de obscuridade? Quando ele se aproximar cada vez mais do quê? Do que está impresso na nossa consciência, que são as leis morais. Tá certo? Senão pode ser deturpado. Ah, não, eu posso pensar e falar e fazer o que quiser. Não pode fazer isso. Pode fazer uma coisa dessa. Temos leis. O homem ainda está no estágio em que há essa necessidade, né, das leis estarem aqui presentes. Quanto mais as leis do homem se aproximarem das leis de Deus, mais nós estaremos evoluídos. Ora, se há uma igualdade dos filhos de Deus, se eu permitir uma burlar de determinadas leis que vão contra isso, eu estou retrocedendo no que se chama civilidade. Vejam só, não estou entrando em aspecto, embora tudo seja político, a gente faz política com a esposa, com o marido, com os filhos, né? Tudo é política, né? Mas eu não é a entrada, não é essa, a entrada é no geral aqui, tá certo? Acho que é um caminho meio assim, vamos dizer assim, difícil, perigoso de caminhar, mas eu estou tentando que se entenda dessa maneira. Não é um discurso absolutamente político, é um discurso baseado nas leis divinas. Questão 835, a liberdade aí vamos da liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, veja só, a liberdade de consciência e a liberdade de pensar são do sujeito, mas eles vão caracterizar a evolução da pessoa, como a gente tinha falado. A evolução da consciência vai permitir a evolução de pensamentos. Repetindo, até usando expressões que a gente usa no corriqueiro. Quanto mais eu tiver consciência, e quando a gente usa essa expressão consciência, a gente fala para o bem, né? Quanto mais eu tiver consciência de uma determinada matéria, de uma determinada questão, mais eu farei coisas que estarão de acordo com as leis de Deus. Questão 836. O homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas leis as relações de homem para homem,
Deus, por suas leis naturais, regula a relação do homem com ele, com Deus. Então, veja só, se eu não consigo invadir o pensamento do outro, em linhas gerais, eu não consigo, eu não vou conseguir, então, saber qual é a amplitude da consciência dele. Mas ele tem alguém que irá regular isso e julgar. Quem julga a nossa consciência, ou quem decide, é Deus. Não nós, porque eu não vou chegar à consciência do sujeito. Se eu não chego nem ao pensamento, não vou chegar ao estágio. Isso é dele. Eu posso estar voltado para as questões, olha só, das relações homem para com o homem, nas leis que regem as manifestações. Mas não é dele, é do arbítrio, é do sujeito, é uma prerrogativa dele, a sua consciência e os seus pensamentos. Né? Os pensamentos intrusivos, nós sabemos, fazendo apenas uma observação, eles podem ser incrementados pela ação do obsessor. Né? O obsessor, não podemos nos esquecer nunca dessa regra fundamental. O obsessor, ele aumenta, mas ele não inventa. Se você está numa vibração, ele vai e pode potencializar aquela vibração negativa que você se encontra. Mas ele não consegue inventar. Daí até, por exemplo, nos trabalhos espirituais, vou citar a Ramatiz, né, em que a desobsessão, muitas vezes por trás de um mago, que será uma segunda chamada no processo de desobsessão, vem um sujeito cujo trabalho dele, esse sujeito, alguém desencarnado, vem um sujeito cujo trabalho dele é observar a vítima e saber quais são os seus pontos fracos. Porque é ali que o obsessor vai atacar. O que você está fazendo? Não, estou observando ele, sabendo, ele tem isso, ele faz aquilo. Para quê? Para entregar essa informação àquele mago para que ele possa trabalhar. A gente não, na área que ele trabalha, pode ser na área mental, ou na área de lançamento de energia, ou outra dessas linhas que ele pode trabalhar. Certo? E acho que era legal falar sobre essa questão do fazer sempre uma correlação com o trabalho da casa, das casas de caridade. E a última questão, já estou em cima da hora, qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, vamos lá. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Eu estou me referindo, ele, creio, está se referindo à liberdade de consciência da sua ampliação com o progresso. Liberdade de manifestação, liberdade de discussão, de julgamento, desde que não se fira uma das mais importantes regras, que é o seguinte: a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, o direito do outro. Então, não nos esqueçamos das leis dos homens também, que são aquelas leis que legislam, né, meio pleonasmo, mas são aquelas leis que definem a nossa maneira de agir e de vivenciar o dia a dia de maneira ordenada. E essas leis, repito, são cada vez mais sofisticadas quando são sofisticadas e evoluídas, quanto mais elas estiverem correlacionadas com as leis de Deus. Constranger o homem de maneira diversa ao seu modo de pensar é o seguinte: não adianta a hipocrisia de dizer aquilo que não se pensa. Não adianta tentar enganar tendo uma consciência divergente daquela que está correlacionada com as leis divinas. Então, esse aspecto, olha como é importante essa pequena resposta da 621. Onde estão as leis? Né? Vou ler até aqui diretamente. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Então, nós já viemos com um a priori de ter essas leis. Então, nós já temos bússola, compasso, régua, transferidor e mapa
para ter um caminho. Nós já viemos equipados com isso. O que a gente precisa é um reencontro com isso, na verdade, uma ampliação, um aprendizado, um processo evolutivo que nos leve não só a essas leis estarem impressas, como nós, com o nosso livre-arbítrio, consigamos entender que elas são realmente aquilo que nos faz humanos, aquilo que nos faz evoluir. Não é só cumprir a lei, é acreditar naquilo que está ali, é saber que aquilo tem um sentido. Somos todos iguais, que todos têm o direito à vida, que todos têm o direito à saúde, né? Que todos têm o direito à educação. Então, isso é fundamental. Espero que não seja a última vez que eu fale para não ser censurado. Muito Imagina, Sérgio, a gente tem que introspectar mesmo tudo isso, né? E botar isso tudo em vivência. Né? O livre-arbítrio, né, tem feito a gente cometer aí, enquanto humanidade, uma série de equívocos, sabendo que todas essas leis estão escritas na nossa consciência, né? O homem derrapa grandemente, né? E 2000 anos depois da chegada do mestre, a gente ainda continua cometendo equívocos aí que nos fazem ainda tem que trabalhar muito ainda para que isso, né, possa melhorar. Livre-arbítrio, inclusive, vai ser o tema da próximo encontro, na semana que vem. Então, tudo isso que você falou aí, né, a gente tem aquilo tudo dentro da gente, localizar, fazer aquilo funcionar, e o livre-arbítrio de alguns ainda está bem fora de curso. Para usar a expressão que você falou, estamos fora de curso, né, infelizmente. Então, vamos lá. Gratidão, Sérgio. Muito obrigada, é verdade. Pela exposição brilhante. Eu me interrompi, Sérgio, ali da minha agitação aqui para continuar na discussão, porque acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora também, né, dando continuidade à nossa conversa, agora evoluindo um pouco mais sobre o assunto da liberdade de consciência, na questão 838, a pergunta vem, né, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa, né? Então, às vezes a gente reconhece que as crenças estão equivocadas, e aí vem a resposta dos espíritos. Eles, nessas próximas questões, eles são bem objetivos, às vezes uma frase ou duas para definir o que eles acham importante. Então, eles colocam para a gente o seguinte: toda crença é respeitável quando sincera e conducente, ou seja, que nos conduz à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, né, o que faz a gente ter que entender que a lei de liberdade se aplica para o que a gente entende para a gente e que os outros que estão num momento diferente, evolutivo, entendem para eles. E nós podemos ter, nesse momento, opiniões diferentes, né? Estamos em estágios evolutivos diferentes. Com respeito, assim, às crenças, vamos dizer, religiosas, ou aquelas que não são nossas, né? A toda religião, toda posição merece o nosso respeito, desde que ela inspire aos seus seguidores o bem e o amor, né? As atitudes relacionadas ao bem e ao amor. E nós temos também, né, como que, entendendo que todo o sistema religioso ele é como se fosse um celeiro, onde lá temos guardado as sementes, e aí as pessoas que creem naquela religião, elas vão lá, buscam as sementes e vão semear, vão levar aquelas ideias adiante. Mas é importante que a gente entenda que a colheita é viva e pertence ao semeador. Então, você fazer uma coisa errada tem consequências no futuro, né? Temos que estar muito atentos a isso. E essa religião, as religiões ou a filosofia que tem por norma combater outras, né, cujos ensinamentos não lhe soam bem, ela pode ser considerada como desrespeitosas porque elas não aceitam os pensamentos alheios. É como a gente estava falando agora, a gente não pode querer oprimir o pensamento de outros porque eles pensam diferente de nós. O que a gente precisa entender é que isso seria violentar o modo de pensar dos irmãos a caminho. Embora temos que ver, temos as leis do homem. E como mesmo o Sérgio estava falando, essas leis, elas norteiam o nosso comportamento com o nosso próximo, mas elas
dão a gente também, tem que ter o direito de liberdade. Elas cercam, como o Sérgio mesmo falou, o nosso limite está quando começa o direito do próximo. Então, a gente não pode interferir, são barreiras que não podem ser superadas, né? Voltando a falar das leis que são de nossa consciência também, algumas religiões, embora elas não tenham Jesus como guia, né? A gente pode falar aí do hinduísmo, do budismo, do próprio judaísmo e tal, elas têm em seus ensinamentos que não devemos desejar aos outros o que não queremos para nós mesmos. E essa regra áurea, né, ela é reconhecida em várias religiões, e a gente, como eu falei, né, a religião muçulmana, Ramatiz mesmo, ele traz essa questão para a gente no Evangelho à Luz do Cosmo. Ele traz ali 10 grandes religiões que trazem essa regra, escrita de maneira, às vezes, um pouquinho diferente, até separei algumas aqui, mas que a gente deve, na verdade, trazer para si, né, que a gente não deve fazer a ninguém, que a gente não gostaria que fosse feita a nós, e a liberdade, ser tolhida, é uma das coisas que a gente exercita através dessa lei, né? Então, no caso do confucionismo, só para citar algumas aqui rapidamente, ele fala que não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam, que é basicamente o que a gente escuta, né? No hinduísmo, não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito causar-te-ia dor. E assim a gente pode seguir por vários. No próprio judaísmo, não faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Então, se cada criatura se interessar pelo seu próprio aperfeiçoamento, a gente espera que, seguindo as leis divinas, tudo entre numa harmonia, né? O que a gente desejaria, seria o Éden. Nós mais cedo estávamos falando sobre isso, seria como se nós pudéssemos viver somente pelas leis de Deus e não precisássemos tanto da lei dos homens, que a gente ainda precisa ir ainda burilando, para que a nossa caminhada se torne mais perto, né, mais próxima das leis de Deus. Então, elas estão realmente tendo que se tornar mais detalhadas para que a gente consiga nortear o nosso comportamento enquanto humanidade, para que a gente possa estar mais próximo das leis divinas. Aí fiz uma anotação aqui que faz referência a Paulo de Tarso, os ensinamentos da Carta dos Romanos. Hoje a gente, um pouco mais cedo, falou sobre as cartas, e no capítulo 13, no versículo 7, Paulo ele fala que nós devemos, ele fala assim, pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Lá a gente até usou uma palavrinha diferente, lá acho que estava a quem temor, temor, ou seja, respeito. Na verdade, a palavra muito importante no nosso dia a dia hoje, cada vez mais importante. Eu acho que ela resume muito do que deve ser feito para a gente respeitar o próximo, respeitar o direito de liberdade que ele tem, né? Já estamos falando aqui da lei de liberdade, de ter suas próprias crenças, e ele mesmo, na sua caminhada, ele vai evoluir e encontrar o seu caminho. Ele pode estar, nós podemos, em algumas situações, estar mais atrasados do que uns, à frente de outros, mas isso é uma caminhada individual. E eu sempre gosto de falar que, embora a nossa caminhada seja individual, ela é em prol do coletivo, né? A gente faz pelos outros e faz por nós também. Então, coloquei assim, somos todos irmãos em caminhada e em nosso planeta escola, e cada um tem a sua própria história evolutiva. Portanto, devemos respeitar as diferenças nas caminhadas e estágios evolutivos individuais. Fugir das leis de Deus estabelecidas no universo e plasmadas em todas nas nossas consciências é afastar-se da própria felicidade. Essa frase eu capturei de um texto de Miramês, que eu achei muito apropriada, porque quando a gente se desvirtua das leis divinas, a gente comete muitos erros pelos quais nós vamos arcar com as consequências pela lei, né, de causa e efeito, a lei do karma, o nome que a gente quiser dar, e vai fazer parte mais lá na frente, como uma lição a ser reaprendida, revivida, para a gente poder aprender a tomar, né, as decisões corretas, né? Então, a nossa próxima questão, a questão 839, ela diz assim: essas questões, na verdade, as próximas continuam tratando da questão da liberdade de consciência.
A questão diz assim: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Aí a resposta dos espíritos é assim, na lata, né? Isto é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Nossa, a liberdade de pensamento é tudo que a gente, né, deseja, poder pensar direito, pensar bem, mas como até você estava falando, pensar, né, é uma coisa de foro íntimo, você pode pensar qualquer coisa, mas você não pode simplesmente chegar e fazer uma coisa que é contra as leis do homem e principalmente contra as leis do pai. Uma questão de, sem trazer para o lado político, né, voltando, sem trazer as questões de racismo, preconceito, sem querer levar só para esse lado, você está indo contra todas essas leis, as leis divinas, isso é completamente fora do nosso propósito enquanto espíritos, que devemos pautar as nossas vidas aqui nas experiências para o nosso caminho reto, né, o nosso caminho do meio, em direção à nossa perfeição espiritual. Então, a falta de caridade que é mencionada nessa questão, né, ela reflete mais uma vez o orgulho e o egoísmo, que são dois venenos, né, que provocam a discórdia e indicam a prepotência nas atitudes daqueles que as tomam, né? Todo aquele que menospreza as opiniões alheias por simplesmente elas não coincidirem com as suas, está repleto de vaidade e desconhece ou ignora os direitos alheios. Isso é falta de caridade e vai contra a liberdade de pensamento. É preciso reconhecer que somos parte de um todo e que cada alma tem uma tarefa diferente da outra. Os dons dados por Deus para o espírito são diversos, mas ainda carecem de ser despertados, e esse despertamento é gradativo, mas em alternância que não para. Então, certos dons que estão em atividade em uns, enquanto estão ainda dormentes, né? Dormem ainda em outros. Por isso que a nossa vivência, nossa convivência, ela é necessária, porque o nosso desenvolvimento vai depender, né, depende da nossa inter-relação pessoal, porque dessa maneira, com essas relações que são trocadas, as relações de compreensão, né, de um exercício de paciência, um exercício de ouvir, todo esse nosso exercício enquanto seres humanos, ele vai trazer para a gente um aprimoramento pessoal e espiritual, que vai fazer com que a gente evolua, e a gente também, levando uma palavra amiga a alguém que está necessitado, que não possa estar passando por um momento difícil, está num momento desequilibrado, a gente vai também levar essa palavra lá, mas sempre deixando que aquela pessoa tome as suas decisões, né? A gente não pode interferir nas ações, nas atitudes dos outros. Aconselhar, levando uma palavra, né? A palavra dos ensinamentos das leis divinas, isso a gente não só pode, como deve fazer. Não devemos julgar a ninguém, porque tivemos e ainda vamos ter muitas vidas na Terra para o nosso despertamento completo dos valores que nos foram dados pelo Pai. É falta de caridade e de amor condenar alguém, porque se alguém não aceita os nossos pensamentos, afinal, onde está a liberdade de pensar e de sentir que a vida nos trouxe? Podemos acrescentar que uns buscam o direito, outros buscam o amor, outros buscam a caridade, outros a paciência, e todos lutam para conquistar o seu aprimoramento espiritual. É essa busca constante da perfeição espiritual que a vida nos entregará ao final da nossa caminhada, após, quem sabe, várias encarnações aí, com o nosso esforço, vai nos levar à nossa felicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos aquela frase famosa, né, que a gente tem lá: fora da caridade não há salvação. Somente ficamos livres dos fardos pesados e do jugo que nos incomoda, obedecendo às leis de Deus, andando dentro delas. É aí que a paz nasce em nós e por nós. Esse aprimoramento, esse nosso ajustamento, a nossa vivência, as leis que estão em nossa consciência, que vai nos fazendo viver melhor. Embora a gente não esteja livre, né, nos livres dos problemas que temos que enfrentar,
o nosso fardo se torna mais leve quando a gente tem um entendimento, né, das questões que nos envolvem. É isso. Então, vamos para a próxima questão. Sim, tem um lembrete aqui que eu anotei também. Que a Miramês nos traz, né, várias considerações a esse respeito, mas uma eu achei muito interessante, que é que a doutrina espírita, né, que ela nos traz esse conhecimento, essa interpretação, esses esclarecimentos, ela não veio para revelar todas as leis de Deus, mas dar continuidade a essa revelação, que é gradativa e que ocorre de acordo com o nosso crescimento espiritual, ou seja, as leis estão aí, mas a gente só vai entendendo isso à medida que nós vamos evoluindo, vamos passando pelas experiências, ponto a ponto. Isso é muito importante para que a gente entenda que a gente não dá salto quântico, né? Que o nosso aprendizado ele é lento, gradual, mas tem que ser contínuo, né? Eu diria que a palavra é essa, contínua. Vamos para a questão 840. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Aí, mais uma vez, né, uma frase simples, direta. Podem-se reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. É como o Sérgio estava falando, você pode, né, você vai, orienta a pessoa por fora e por dentro ela continua com os seus pensamentos todos desalinhados. Aí ela precisa passar por uma reforma íntima, né? Ela precisa que essas questões sejam tratadas. E aí vem Kardec, que traz para a gente um adendo a respeito dessa resposta. Reprimir aos atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão em nada tira a crença à liberdade que ela conserva integral. Então, ele está falando aqui de reprimir atos, né, que sejam realmente nocivos à humanidade, que sejam nocivos às leis divinas. Então, esses sim podem ser orientados, serem reprimidos, né, com a palavra que ele usa, uma palavra forte, mas que ainda precisa ser trabalhada a crença íntima, né? E aí, um aspecto relacionado às crenças religiosas, que foi que a gente estava falando aqui também, existem crenças que se manifestam publicamente, conceitos que são capazes de confundir e desorientar as pessoas e até mesmo estimular certos vícios em alguns do que seguem as orientações, né, achando que uns são melhores do que os outros, mas na verdade somos todos iguais. Muitas religiões costumam falar muito isso, embora nascidas em lugares diferentes, em culturas diferentes, elas levam a uma mesma compreensão de um Deus único. Então, isso é diferente de uma religião que prega, por exemplo, a desigualdade, que prega o preconceito, né? A gente falar o mínimo, a gente pode ver alguns atentados que a gente vê em terreiros de Umbanda, em casas de religiões de matriz africana, que vêm sendo atacadas, elas são invadidas, onde tudo é quebrado. Isso é total falta do respeito, total falta do entendimento da liberdade, né, de culto que essas pessoas possuem. Desde que aquela religião pregue, né, o amor e a paz, elas são expressões legítimas, né, do amor do Pai, né, por assim dizer. E então, nesse furacão de coisas, ainda é preciso que a sociedade tenha e apresente uma força orientada para que ela venha reprimir as situações que trazem embaraços e desarmonias. Mas ainda assim temos que ter consciência que a crença íntima de alguns se conservam intactas e que necessitam de amadurecimento para que se transformem naquilo que seja a vontade do Criador. Na intimidade da alma, somente Deus pode intervir usando a própria alma, objetivando a transformação espiritual, é a reforma íntima, né, do indivíduo.
Embora os governos, né, as autoridades possam reprimir esses movimentos e atos que a gente comentou, né, agora, o mundo interno de cada indivíduo é inacessível a qualquer ser que deseja investir no seu terreno íntimo. Essa área é reservada a essa pessoa, né, a ele, indivíduo, e a Deus. E é por isso que não devemos julgar os outros pelo seu comportamento, fazendo somente quando esse comportamento possa prejudicar os outros. Não sabemos da história pregressa daquela pessoa, em que grau evolutivo ela se encontra, né? Na verdade é isso. Então, mais uma vez aqui, eu fiz uma anotação a respeito de Miramês, que eles nos orienta a compreender a necessidade de tolerância com os seguidores e os que não aceitam corretivos para o seu aprimoramento espiritual. Estes, algum dia, aceitarão o Evangelho e passarão a caminhar com Cristo no coração e a descobrir Deus na consciência. E aí, nesse meio do caminho aí, aquela questão, nós falamos um pouco mais cedo também da culpa, aquilo que está escrito na consciência daquele indivíduo vai voltar e eles vão certamente ter que trabalhar muito, né, essa questão dentro de si para poder externalizar agora, sim, o amor ao próximo, nas ações que eles vão ter que desenvolver para se tornarem pessoas dentro da sociedade, da evolução divina de cada um, da evolução espiritual, né, como trabalhadores da luz divina, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu possa falar. Então, vamos à próxima questão 841. 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer o caminho da verdade aos que se desviaram obedecendo a falsos princípios. Aí, assim, a resposta é um pouquinho mais, né, trabalhada. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Foi o convite para que a gente seja amoroso, né? Sabe, a trabalhar essas questões aí sem a violência. Se alguma coisa, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Vamos ver aqui, o que eu trouxe para a gente conversar. Em hipótese alguma, né, a gente deve usar a violência para impedir que as ideias se propaguem. Foi o que eu acabei de falar, né, nos atentados que a gente vê aí de terreiros de Umbanda, outras casas de religiões de matriz africana, que são invadidas, cujos santos são quebrados, todo aquele simbolismo daquela região tão importante. Mesmo a Igreja Católica, nós tivemos uns episódios aí de quebra de imagens, né, com falta de respeito. Nessa questão aqui, nessa questão 841, o respeito, né, essa atitude, ela é um conceito que está sendo tratado e que ele é essencial, eu diria que ele é um dos mais importantes nos nossos dias de hoje, você respeitar não só a crença do próximo, mas respeitar ele no geral, né, nas suas convicções, eu diria. A brandura, voltando aqui, né, a gente, em hipótese alguma, deve usar a violência para impedir que essas ideias se propaguem, que suas convicções se propaguem. A brandura é sempre o melhor caminho. Quando conversamos com energia, nós não queremos dizer que se deve oprimir pela força, mas os pensamentos e os fatos que possam contaminar não queremos dizer que se deve oprimir pela força os pensamentos ou mesmo fatos que possam contaminar a alma humana. Desculpa, tinha lido equivocado. Podemos respeitar as criaturas e, no entanto, divergir delas, das suas ideias, pelo modo que elas pensam, que elas agem, sem a prepotência e o orgulho, né? Sem a gente se sentir assim, sem a gente afrontar
com essas atitudes. Porque ninguém é senhor da verdade. Todas as religiões, elas se modificam com o tempo e a força do progresso. Tudo muda com a força do tempo e somente Deus e suas leis são soberanamente eternos e perfeitos. Tudo mais obedece à transitoriedade, como se vê em todos os ângulos da criação. Miramês nos convida a uma reflexão. Quando se trata da liberdade, é certo que não devemos tolher dos outros ao propagarem suas crenças, desde que elas não firam o moral da sociedade, ou seja, as leis da sociedade. Quando isso acontecer, essa mesma sociedade que tem seus meios, quando isso acontecer, essa mesma sociedade tem seus meios de defesa, ou seja, temos as leis, temos a polícia, temos os recursos legais, né, por assim dizer. Uma religião combater uma outra já evidencia que esta se encontra fraca e que tem medo de desaparecer. Se ela teme, ela não está com a verdade, porque a verdade não precisa da defesa dos homens. Andemos nas linhas do amor, e esse amor nos defenderá e fortalecerá no bem, onde quer que a gente que seja. Esse é o nosso mundo, é o que a gente deseja, né? Poder tratar tudo com amor, poder enfrentar os nossos problemas sempre colocando doçura e colocando argumentação, vamos dizer assim, não violenta, né? Para que a gente consiga convencer ou discutir esses assuntos. Porque nós queremos ou vamos querer impedir os pensamentos alheios aos nossos, interferir nos sentimentos do próximo, é a área em que nos é permitido penetrar. Gostaríamos que outros intervissem nas nossas ideias? Então, não façamos aos outros o que não desejamos que nos façam, mas, mais uma vez, aí temos a Lei Áurea, né, se fazendo presente. Se somos todos iguais, a justiça nos policia todos os segundos e registra o que fazemos para depois recebermos o mesmo em troca. Podemos até falar aí de registros acásticos, de lei do karma, né, de tudo isso aí. Tudo isso vai fazer parte da nossa caminhada. Nem mesmo o bem e a caridade que o amor puro impulsiona devem ser impostos. Essas virtudes por si mesmas crescem por serem abençoadas por Deus e que quando Deus criou o amor, achou por bem que elas fossem irradiadas em toda a sua criação, dividindo-as em várias leis que sustentam e garantem a vida. Foram as leis que nós estamos estudando e que daqui a pouquinho chegaremos na 10ª, né, que é a lei de amor, justiça, amor e caridade. Então, vamos agora para a nossa última questão do dia de hoje, que é a questão 842. Essa questão também trata da questão da liberdade de consciência. 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Resposta dos Espíritos. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei do amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina, veja bem, toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Não faz o menor sentido, né? Somos todos iguais perante as leis de Deus. E as leis dos homens também, né? Muitos não respeitam isso. Mas vamos lá, agora falando um pouquinho sobre essa questão. Para que possamos reconhecer uma doutrina como boa, basta verificarmos os seus preceitos e os seus componentes. Os filhos de Deus se unem por sentimentos dotados da verdade e de paz. Poderemos reconhecer os verdadeiros discípulos de Jesus por muito se amarem. A religião, no entanto, que gasta o seu tempo precioso em combater outras religiões, que persegue e calunia outras crenças, essa é, pelo seu caráter, perniciosa e se encontra afastada do Evangelho de Jesus. A gente tem aí situações em que a gente escuta, inclusive, pregações contra algumas religiões, né? O que isso não faz o menor, Deus me perdoe, né? Não faz o menor sentido. Né?
não é só contra a lei de liberdade, mas é contra qualquer, né? É completamente absurdo esse conceito, nossa. Os espíritos benfeitores da humanidade, quando escreveram que fora da caridade não há salvação, dão a prova de que eles mesmos não estavam escolhendo a religião, mas sim a sinceridade da ação, você agir pelo coração ou agir conforme as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. O que é a caridade, né? Trazendo agora essa questão. É o amor, portanto, fora dessa virtude não há salvação, porque Deus criou o amor para depois criar tudo que existe e que possamos conceber. O único sinal pelo qual podemos reconhecer se uma doutrina é boa e verdadeira é aquela que ensina a amar mais, e a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Melhor seria dizer amar Deus em todas as coisas, por ser Deus tudo para nós, seres criados por Ele, por amor. Bonito isso, né? Eu achei muito forte. Toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, ela não é boa. Os espíritos da discórdia e da má-fé ali estão inspirando os seus dirigentes, seus pregadores. Se eles pretendem defender a verdade da qual se acham dotados e essa verdade é falsa, é porque Deus é a verdade, não precisa de defesa humana. As religiões que desejarem melhorar devem entender que Deus não é carrasco. Estamos falando sobre isso agora há pouco, né? Ele espera que todos compreendam, mudando as suas normas de viver e se concentrarem nessas palavras com interesse. Deus é amor, é a nossa reforma íntima. Muitas vezes vem depois de muitas caminhadas e tropeços ao longo de... Muitas vezes não, sempre, né? Das nossas caminhadas aí de outras vidas. Ai, gente, desculpa, agora que eu vi que já passou das 7. E... nós vamos, né, a nossa melhor encarnação é essa que nós estamos vivendo, então que possamos, né, ter essas leis divinas no nosso coração, trabalhar para que elas aflorem de maneira forte, de maneira ancoradas, para que nós possamos agir com elas dentro de nós e trazer isso como para a nossa vivência, para a nossa... absorvamos elas como nossas qualidades, não só mais como uma esterilização, para que a gente não possa ser, né, hipócrita, falar uma coisa e, na verdade, estar pensando outra por dentro. É isso, gente. Obrigada. E desculpa o atraso, que agora é que eu percebi que eu tinha passado um pouquinho. Tudo tranquilo, Betinha. Agora vamos pedir o nosso querido Sérgio, né, para fazer a nossa prece de encerramento. Parabéns, Betinha, pela exposição. Então, mais uma vez, agradecer a Deus em primeiro lugar, ao Senhor Jesus, a Maria de Nazaré, a São José, formando a Sagrada Família, Mestre Ramatiz, Paulo de Tarso, a todos os amigos espirituais de luz que inspiraram o nosso querido irmão Paulo a fazer esse trabalho, que tanto nos enriquece todos os sábados, e mais as variações que foram sendo criadas e que estão trazendo carinho, aconchego, ajuda a tantos irmãos. Nós queremos agradecer pelo fato de estarmos aqui e de estarmos com saúde física e mental, porque esse realmente é o maior tesouro que nós possuímos. Com a saúde física e mental, nós temos condições de continuarmos na nossa jornada de esclarecimento. E é isso que nós pedimos aqui, hoje, ao Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, médico dos médicos, que nos proteja e que nós tenhamos, nós e nossos entes queridos, nós tenhamos saúde física e mental para fazermos o melhor possível nas nossas caminhadas. Graças a Deus.